Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola. Dia 26 de janeiro. O melhor tempo da sua vida é hoje. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Após a morte de seu líder Moisés, aquele que os tirou da escravidão no Egito, o povo ficou 30 dias chorando nas planícies de Moabe. Mas existia uma palavra liberada por Deus a Josué, encorajando-o a continuar, seguir em frente. Muitas pessoas ficam paradas, relembrando os sucessos do passado ou chorando pelas dores do passado. Pode ser que exista algo prendendo hoje que você guarda em seu coração. Quando você guarda em seu coração gratidão e inspiração, isso é algo muito bom. Mas quando você vive preso ao passado, acaba não desfrutando daquilo que o Senhor tem para lhe entregar no presente. Moisés havia morrido, mas o povo precisava continuar sua jornada e havia um rio diante deles. É preciso atravessar o rio para possuir a terra. Você tem que seguir com perseverança e fé, mantendo o foco no que está à frente. Tudo o que precisamos é viver o presente, independentemente de como possa ter sido o passado. O melhor tempo de sua vida é hoje. Sua decisão hoje irá ecoar e influenciar o amanhã. Quem vive com excesso de passado corre o risco de tornar-se depressivo, ao passo que quem vive temeroso pelo futuro pode tornar-se ansioso. Por isso, você precisa confiar em Deus Pai, pois o dia de amanhã pertence a Ele. Vivo hoje tendo o passado como conhecimento e experiência, e tenha o amanhã como uma direção a ser seguida. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está disposto a abençoar grandemente você. Então, vá em direção à promessa que Ele tem para a sua vida nesta nova temporada. Frase do dia: Deus tem promessas, mas você precisa fazer a sua parte. Leitura bíblica, livro de Mateus, capítulo 14. Palavra-chave: atitude. Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão
e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!